Então, para terminar essa parte da derivada material, a gente viu então que a gente tem uma derivada seguindo a partícula, que a gente chama de derivada material. Ela é uma derivada lagrangiana, né? Ela está acompanhando um elemento, né, infinitesimal de fluido ao longo do percurso dele, né, no espaço. Né? E a gente tem então uma variação local, né? A gente chama isso de variação local. Ela é uma derivada parcial temporal. Então, está associado a algum transiente que pode ocorrer no espaço inteiro, né? E uma variação espacial, né? Que se deve, então, ao fato da partícula estar passando por regiões, né? Onde eu tenho um gradiente da propriedade A, é claro, né? Esse gradiente, né? Ele está alinhado aqui, tem um produto, né? Um produto escalar, com um vetor velocidade. Então, não é um gradiente em qualquer direção, é um gradiente na direção que a partícula tá percorrendo, né, ao longo da trajetória dessa partícula de fluido. Né? Então, como é que a gente pode tentar entender isso aqui? Por exemplo, A é qualquer propriedade. Né? Então, dando como exemplo, eu vou dizer agora que A, por exemplo, é a própria velocidade do fluido. A é a velocidade do fluido. Se eu fizer isso, né, minha derivada material, ela vai ficar como dv dt, né, a derivada, a variação no tempo, né, da velocidade de uma partícula. Ela vai ter uma parte aqui temporal, uma derivada parcial, né? Mas, né? Então, V, produto escalar com gradiente do próprio V. Né? Então, se a gente fizer isso, então meu A passou a ser o V, podia ser pressão, temperatura, podia ser várias coisas, né? Mas pegou como velocidade. Então, se isso aqui é uma derivada que está ligada a uma partícula, né? Uma quantidade infinitesimal de massa, isso é uma derivada lagrangiana. Né? Então, isso aqui é a própria aceleração da partícula. Né? Então, lembrando, a gente tinha dito que essa primeira derivada, ó, a gente tinha usado o símbolo maiúsculo, era a variação de A seguindo a partícula. Né? Nesse lado esquerdo aqui. Né? Então, se o A for a velocidade, a variação da velocidade seguindo a partícula, isso nada mais é que uma aceleração, né, lagrangiana, como a gente costuma ver em física 1, por exemplo. Né? Esse termo aqui é uma variação local da velocidade, então em cada ponto do espaço. E esse termo aqui, ele está ligado ao quê? Né? A variação espacial da velocidade. Então vamos ver um exemplo aqui. Ó. Primeira coisa, né? Se eu tiver, quando a gente fala regime permanente, né? Então regime permanente, a gente está pensando em variação com o tempo só, tá? Variação só com o tempo. Então essa variação local aqui. Então, se eu tiver regime permanente, esse termo aqui é zero. Né? Não esse aqui, né? A gente vai ver que não. Tá? Como é que a gente pode ver isso? Então eu vou mostrar um exemplo simples aqui. Ó. Esse exemplo clássico, né? E simples. A gente tem aqui um bocal, por exemplo. Vamos imaginar aqui um bocal subsônico. Aqui está a linha de centro dele. Essas duas linhas aqui são paredes, né? E eu vou imaginar que eu tenho regime permanente, tá? Então, vou pôr assim, ó, bocal, um escoamento subsônico. Mais para frente vocês vão entender por quê. Né? E em regime permanente, tá? Eu vou pôr aqui, deixa eu ver se eu consigo enquadrar tudo. Então, eu vou pôr aqui, escoamento em regime permanente. Isso aqui é muito importante, né? Para o exemplo que eu vou dar. Então, se eu imagino um escoamento em regime permanente, tudo aqui está constante ao longo do tempo, né? Em cada ponto. Obviamente, ó, que se eu recebo aqui uma velocidade, eu tenho a velocidade aqui nesse ponto de entrada. Conforme eu venho diminuindo a seção por conservação da massa, a velocidade já tem que ser maior aqui, por exemplo. E aqui maior ainda, né? Está diminuindo a seção transversal por conservação da massa, né? Eu tenho que ir aumentando a velocidade, né? Para manter o nosso, né, OVA, né? Como vocês devem ter visto em termodinâmica, né? A gente vai falar disso bastante em mecânica dos fluidos ainda. Né? Então, o que acontece aqui? Se eu olhar ao longo do tempo, se eu estou em regime permanente, essa velocidade vai ser sempre essa vai ser sempre essa vai ser sempre essa. Como se eu tivesse uma válvula, uma torneira aqui, a montante, né? Isso aqui fosse um bocal de uma mangueira de jardim, né? E se eu quiser, por exemplo, aumentar a velocidade aqui, eu tenho que abrir a válvula a montante, né? Teria que abrir a torneira, né?
E se eu quiser diminuir, eu tenho que fechar a torneira. E se eu não mexer na minha torneira, né, na minha válvula, isso aqui vai ficar constante ao longo do tempo. Essa velocidade vai ser sempre essa vai ser sempre essa. Mas o que, que acontece com isso olhando de forma euleriana? Igual a gente está dizendo, estou olhando em cada ponto do espaço. Né? Olhando dessa forma aqui assim. Né? Então, olhando desse lado direito da equação, esse dVdt é zero, né? Porque dVdt aqui é zero, dVdt aqui é zero, dVdt aqui é zero. Mas eu tenho um gradiente de velocidade. A velocidade aqui é menor do que aqui e é menor do que aqui. Né? Então, olhando de um ponto de vista euleriano, que é esse lado direito aqui da equação, né, da nossa derivada material, eu estou vendo que em cada ponto está tudo constante. Então, esse dVdt é zero. Mas esse termo aqui não. E o que acontece se eu olhar de um ponto de vista lagrangiano? Seria esse lado aqui esquerdo. A aceleração de uma partícula. Se eu solto uma partícula, o que vai acontecer com ela? Né? Ela vai vir da esquerda para a direita, acelerando. Então, ela vem devagar e acelera, porque aqui a velocidade é mais baixa, aqui é mais alta e aqui é mais alta. Ela vai acelerar simplesmente porque ela está passando por regiões do espaço onde a velocidade é mais alta. Isso é me dado por esse termo aqui. Né? Então, se a gente olhar, eu esqueço que tem isso aqui ó, à direita, né? Eu olho aqui esse lado esquerdo da equação e eu faço uma experiência mental. Né? A gente imagina o que aconteceria se eu largasse uma partícula aqui. Então, vocês sabem, ela vai vir acelerando, ela vai fazer alguma coisa assim, ela vem devagar e acelera. Né? Então, realmente faz sentido o que a gente está falando. Né? Então, se a gente for calcular a derivada material, nesse caso aqui, ó, eu tenho minha aceleração da partícula. Não deu para enquadrar tudo, deixa eu ver se eu consigo baixar mais um pouquinho. Tá, isso aqui é aceleração, isso aqui é um vetor, tá? Uma flecha. dVdt maiúsculo, a aceleração da partícula, ela é igual. A gente vai ter o nosso termo transiente. Esse cara aqui é zero, porque eu estou em regime permanente. E eu vou ter um termo aqui que é diferente de zero. Então, esse termo aqui, ele fica. Né? Vamos até fazer assim para mostrar que esses dois estão alinhados. Né? Esse termo aqui, ele fica. Então, a aceleração da partícula ela é diferente de zero. E ela tem que ser acelerada, mesmo se tudo está em regime permanente. Então, cuidado para não confundir regime permanente, né, com uma partícula de fluido não acelerado. Porque uma coisa está sendo vista de um ponto de vista euleriano, que é esse lado da equação, e o outro do ponto de vista lagrangiano. E a partícula ela acelera porque esse termo aqui ele existe. Obviamente, se além disso aqui eu causar um transiente enquanto eu estou acompanhando essa partícula, esse termo não vai ser diferente de zero. Então a partícula vai acelerar por dois motivos. Primeiro, porque ela está vindo de uma região do espaço de menor velocidade para uma região de maior velocidade. E enquanto ela percorre, né, esse caminho, eu estou tendo um transiente. Então, enquanto ela vem daqui para cá, todas essas velocidades podem estar aumentando por causa de um transiente. Por exemplo, a abertura maior de uma válvula que se encontra montante. Né? Então, acho que assim a gente entende bem a derivada substantiva, embora ela não vá ser muito usada no curso de Mecânica dos Fluidos 1, né? Ela não vai ser usada, na verdade. Né? Não é que ela praticamente ela não vai ser usada. Faz parte da introdução, é bom que vocês já entendam, porque em Mecânica dos Fluidos 2, essa derivada ela aparece, né, o tempo todo. Tá? Tá bom. E por fim, antes da gente acabar essa parte de conceitos iniciais em Mecânica dos Fluidos, tem um negócio que chama linha de corrente. Tá? Linha de corrente. O que é uma linha de corrente? Uma linha de corrente, por definição, é uma linha para a qual o vetor velocidade ele é tangente a essa linha em cada ponto. Então, imagina aqui num dado referencial, vou pôr cartesiano aqui para facilitar. Né? Tem um dado referencial, né? E se eu tiver, por exemplo, em regime permanente, né, fica mais fácil ver, as linhas que eu desenho, se eu chamar isso aqui de linha de corrente, significa que o vetor velocidade ele é tangente a essa linha em cada ponto. Né? E isso, esses aqui são os vetores de velocidade em vermelho. Isso é muito útil quando a gente pensa, eu já devo ter inclusive dado algum exemplo assim, né? Quando a gente pensa, por exemplo, tem um escoamento externo, por exemplo, né? num objeto. Estou desenhando aqui um perfil de aerofólio, tá? Como se fosse um perfil de asa aqui, né? Cortado. Né? E aí,
A gente sabe que o vetor velocidade tem vetor velocidade, né, por todo lado, tem um campo de velocidade. Fica muito difícil eu ficar desenhando um monte de vetor. Se ao invés de eu desenhar os vetores, eu desenhar linhas que são tangentes, linhas para as quais esses vetores são tangentes em cada ponto, né, a gente vai desenhar alguma coisa assim, ó. Alguma coisa assim. Vocês já devem ter visto figuras desse tipo, deve ter no livro. Essas aqui são as linhas de corrente. A gente chama isso daqui de linha de corrente. Fica muito mais fácil ver, né? E aí a gente sabe que em cada ponto, ó, o vetor velocidade, ele é tangente, ó. Em cada ponto, né? Onde é uma reta, eles coincidem, né? Mas o vetor velocidade, ele é assim, ó. Então, se eu quiser obter o vetor velocidade, eu posso vir no ponto que eu quiser e pegar a tangente, né? Fica mais fácil do que ficar desenhando todo o campo de vetores de velocidade, tá? E com isso a gente termina essa parte de conceitos iniciais. Deem uma olhada nas transparências que estão lá no site da disciplina, tá? E agora a gente vai começar com estática dos fluidos, que vai ser o tema aí da próxima videoaula.